Vamos ler em Salmo 104, versículo 3. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Versículo 6. Tu a cobriste com o abismo, como com uma veste. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Vamos notar versículo 9. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. O Evangelho de João, capítulo 19. João, capítulo 19. Muitas vezes, lendo este capítulo em público, nós terminamos a leitura no versículo 30. Nós vamos ler versículo 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu, para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E agora vamos voltar para Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Êxodo 3 e 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então era só isso que eu queria ler. Eu gostaria de falar por uns minutos sobre um Deus infinito e ilimitado que estabelece limites nos afazeres deste mundo. Eu vou repetir. É um assunto fascinante. Um Deus infinito, ilimitado, que pode chegar a dizer basta. E as coisas aqui neste mundo mudam por causa do poder e do controle de um Deus que estabelece limites.
Começamos com a criação. Você vai para a praia. Aquelas ondas gigantes. Salmo 104. Vem com toda a sua força. E derrubam Tramandaí, Capão da Canoa, levam tudo embora. Não. Porque a praia é uma marca estabelecida por Deus na terra. E Deus diz, o Criador pode vir até aqui. Mas ultrapassar, não vai. Que Deus nos ajude a apreciar melhor o controle divino na criação. Na crucificação, João capítulo 19, 2 malfeitores, o Filho de Deus no meio, para apressar a morte. Aqueles soldados cruéis tinham o costume de quebrar as pernas. Um malfeitor quebraram as pernas. Outro, mesma coisa. E agora? Vamos dar uma olhada naquele do meio. Vamos quebrar as pernas dele também. Não, mas Deus interveio. Deus naquela hora colocou limites. Homens cruéis não podem fazer o que querem sem a permissão divina. Mas será que muda alguma coisa? Quebrando as pernas dos 2 malfeitores e do Senhor Jesus Cristo também, muda alguma coisa? Muda muita coisa. Havia escrituras do Antigo Testamento para serem cumpridas naquele dia. Êxodo capítulo 12, por exemplo. Não era para quebrar qualquer osso do cordeiro, sem mancha, sem mácula. E ali naquelas horas sobre a cruz o Senhor Jesus Cristo sofreu. Mas aqueles homens cruéis que fizeram tanta coisa, e Deus permitiu, enfim Deus disse, não vai quebrar as pernas dele. Para quê? As escrituras se cumprissem. E agora, ele mesmo, voluntariamente, entregou o seu Espírito. Agora tem 1, 2, 3. O que nós vamos fazer com os corpos? Pilatos, o que acha? Só tem uma opção. Coloca os 3 corpos lá fora da cidade, naquele sepulcro comum, onde tudo que não presta vai. Os 2 malfeitores, sim, mas Deus mais uma vez estabeleceu limites. Um corpo santo não vai para uma sepultura comum, imunda.
E assim, o corpo santo do Senhor Jesus Cristo foi tirado da cruz por aqueles homens santos. José, Nicodemos, sepulcro novo, limpo. O lugar estabelecido por Deus. E seja na crucificação ou no sepultamento, e em tantos outros detalhes que não podemos entrar agora, Deus estabeleceu limites. Mas eu queria falar sobre outro assunto. Eu estou pensando não somente nos limites estabelecidos na criação e na crucificação, mas nas crises desta vida. Será que há alguém aqui passando por horas difíceis? Acredito que sim. Será que há alguém aqui hoje e você vai para casa hoje à noite contente que deu para passar o dia com os crentes, mas voltando para os problemas? Então eu gostaria de chamar a sua atenção aquilo que nós lemos aqui em Êxodo capítulo 3, na esperança que a palavra de Deus e a mão que conforta, que consola, a mão poderosa do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, que Ele possa derramar no seu coração aquela paz que excede todo o entendimento. O que estava acontecendo em Êxodo 3? Bom, eu não tenho condições de descrever. Já imaginou? Aquele povo escravo, todos os dias a mesma coisa. Sofrimento intenso. Saindo de casa, se tinham casa. Saindo daquele cantinho para trabalhar o dia todo como escravos. Serviço pesado. Aqueles homens cruéis, fazendo de tudo para tirar o máximo proveito daqueles homens e mulheres. As dores, os pesos, as preocupações. E estavam lá todos os dias. E não estamos pensando em 15, 20 dias. Anos e anos e anos. Mesma coisa. Será que não tem fim? Será que Deus nos abandonou? O que está acontecendo? Por que nós, o povo de Deus, está passando por isso? Não tem explicação. Não tem saída. Parece que não tem limites. Estes homens com tanta crueldade e nós sofrendo. Meus irmãos, versículo 7 tem me animado bastante. Notaram o que diz? Disse o Senhor. Sim, o Senhor estava lá. O mesmo Senhor da criação. Disse o Senhor, tenho visto.
Tenho visto. O que ele viu? Meus irmãos, quando você vai na reunião, vai na conferência, e alguém olha para você, como vai? Tá tudo bem? E você diz, tudo. Dá um sorriso. Mas a realidade é outra. O meu pai dizia muitas vezes que um sorriso e 2 palavras escondem muita coisa. E você fala assim, sim, está tudo bem. De repente você até acrescenta as palavras, graças a Deus. Sim, está no caminho do céu. Tem Cristo como Salvador. Nunca vai para o inferno. Está tudo bem, sim. Mas as lutas, os problemas, as dificuldades, não está indo bem. Então os irmãos não veem este lado. Não tem como perceber os detalhes. Não tem como nos acompanhar 24 horas por dia para ver. Mas isso não é importante. Gostamos muito do interesse dos outros, dos nossos problemas, mas deixa assim. Meus amados irmãos, existe um Deus no céu e Ele diz para você esta tarde, tenho visto. Notaram uma próxima palavra? Tenho visto atentamente. Sim, cada dia que vocês saem de casa para fazer aqueles tijolos, estou vendo. Cada noite que vocês voltam para casa com lágrimas nos olhos, eu tenho visto. Até eu tenho contado as lágrimas. Vi cada lágrima atentamente. Tem mais. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido. Que maravilha! Que uma pequena, fraca criatura na terra tem como levantar a sua voz. E existe um Deus no céu que ouve. Ah, mas você diz, mas olha, eu estou passando por uma situação e eu não consigo nem orar. E eu vou para o meu quarto e eu dobro os meus joelhos e a única coisa que sai é um gemido. Não se preocupe. Deus também ouve gemidos. Tenho ouvido. E cada vez que vocês voltem para casa, estou pensando nos israelitas. Um dia de serviço pesado,
corpo doendo. O que eu faço? Até quando? Tem saída? Gemidos. Sim, Deus diz, eu tenho ouvido. Mas tem mais. Conheci as suas dores. Tenho visto? Tenho ouvido? Estão escutando? Tenho sentido. Tenho sentido. E assim, nós temos um grande sumo sacerdote que sente. Que se aproxima do seu povo. Naquelas horas tão escuras. Não tem saída. Parece que a coisa foi além dos limites. Mas aquela bendita pessoa se aproxima. Tenho visto. Tenho ouvido. Tenho sentido. Sim, mas o problema continua. Mas por isso, nós precisamos ler mais adiante, versículo 8. Portanto. Então, meus irmãos, vamos parar aqui um pouquinho. Nós percebemos, entre versículo 8 e 9, a diferença entre seres humanos e o nosso Deus. Tá? Versículo 8, 7, aliás, tenho visto, nós podemos ver também. Tenho ouvido, também da mesma forma podemos ouvir. Temos sentido, podemos sentir o que outros estão passando. Mas versículo 8, é só Deus que pode fazer isto. Portanto, desci para livrá-lo. Então, meus amados irmãos, o nosso grande Deus estabelece os limites. Tem visto, tem ouvido, tem sentido, e Ele sabe exatamente onde estabelecer os limites. Ele nunca vai deixar a gente sofrer mais do que podemos suportar com a sua graça. E Ele se aproxima até aqui e não pode ir além. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. E você diz, daí versículo 10 já fala do livramento, da libertação? Não. Tem que ler até capítulo 12, 13. Mas o que houve? Deus estava em controle, colocando os limites. E o povo saiu do Egito derrotado, esgotado, sem recursos, sem Deus, sem poder, sem nada. Não! Para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que emana leite e mel. Salmo 106 relata muitos detalhes
E fala do povo saindo do Egito com prata e ouro. Mas quem ia imaginar aquela gente saindo para fazer tijolo todos os dias, que um dia iam sair com prata e com ouro? Quem determinou isto? Quem determinou foi o Deus da criação, da crucificação, das crises, que estabelece limites e controla todas as coisas. Então, meus amados irmãos, a vida não é fácil, mas vamos levantar as nossas cabeças no fim desta tarde. Vamos adiante. Já damos graças a Deus por tudo que passou nas nossas vidas. Nós não sabemos o que vamos ouvir hoje à noite ou amanhã, mas com a graça de Deus vamos depositar a nossa confiança no Deus ilimitado, infinito, que coloca limites para o nosso bem.